Eu sou arquiteto formado pela PUC do Rio de Janeiro. Depois eu fiz uma pós-graduação em sustentabilidade pela UCP. Depois eu fiz uma engenharia de segurança do trabalho pela UF. Depois eu fiz um outro curso de consultoria e auditoria do AQUAC, né? Que é o selo de certificação ambiental de edificações. Depois eu fiz uns outros cursos de vistoria predial, e um curso de incorporação de edificações, que eu acho que é importante no cenário do Rio de Janeiro, né? A arquitetura sustentável é estruturada por iniciativas sociais, ambientais, culturais e de viabilidade financeira. Mas pensar como uma rua, como é que funciona uma rua, um bairro, uma cidade, um país, é importante dentro da sustentabilidade. Porque a gente geralmente pensa localmente para depois pensar a nível de país, né? Se a gente não conseguir pensar localmente, imagina a nível Brasil. Então, como a gente já olhar e analisar a infraestrutura, não é fácil, né? Ainda mais nas cidades são umas diferentes da outra, infraestrutura é muito complexa, então de um lugar para outro requer esse olhar para a gente executar um projeto sustentável, um móvel ecológico e tudo mais. A sustentabilidade é um dos nossos argumentos de venda. Mas o nosso principal argumento de venda, que a gente sempre viu, a gente trabalhou em escritórios da Barra, Ipanema, Leblon, a gente viu que os escritórios de arquitetura não entregam um serviço completo para o cliente. Sempre fica faltando a parte de móvel e às vezes também da obra, entendeu? E a gente criou a nossa marca pensando nessa assessoria total. Quando o cliente já chega aqui, a gente faz o projeto completo, a gente já decide tudo. Tem gente que já vem com isso na cabeça, que quer o projeto sustentável, tem gente que não. A gente às vezes coloca uma coisa ou outra para quem não entende de sustentabilidade, a gente vai explicando, entendeu? A arquitetura sustentável é usada de maneira deturbada por algumas empresas e outras realmente levam a sério. A gente sabe que o pilar da sustentabilidade é o ambiental, social, cultural e viabilidade financeira. E para envolver esses fatores não é fácil, né? Às vezes a gente está fazendo um projeto, os projetos levam mais em consideração o ambiental, os projetos de arquitetura, né? Para unir o social, a viabilidade financeira e cultural, a gente trabalha com isso, né? Mas muita gente não envolve isso. A população vem aprendendo ainda o que é sustentabilidade, mas aplicar ainda é uma barreira. E essa distinção do que é realmente, do que é sustentabilidade para um greenwash ainda está muito pouco explorada no nosso país, né? Nós projetamos sustentabilidade, né? Porque os nossos projetos tem uns que são sustentáveis, tem outros que não. Então nós estudamos o tema a fundo dentro dos projetos que a gente pega e a gente já tem um know-how dessa área, né? E a gente também vende os produtos ecológicos que são fabricados aqui na empresa. E a gente se preocupa com a procedência da matéria-prima, o processo de fabricação e a logística. Os que a gente fabrica que são produtos ecológicos são de madeira de resíduo, que são separadas e selecionadas as de melhor qualidade e fabricam os móveis que tem qualidade e durabilidade. Que hoje em dia os móveis, as empresas fazem tudo para você ter aquela recompra, né, depois de certo tempo. 2 anos ou 3 anos você joga tudo no lixo e compra tudo de novo. Isso não é certo. Tem gente que gosta, né, que quer renovar a empresa, quer renovar a casa, dar outro ar. Mas tem a maioria das pessoas pensa em coisas mais duráveis, né? Qual o próximo passo da arquitetura sustentável?
o maior desafio da sustentabilidade é aplicar no urbanismo. Que até veio essas Olimpíadas e tudo não foi feito pensando em sustentabilidade. Muitas poucas iniciativas que até sumiram, não apareceram tanto, né? E a gente tem os governantes que não são técnicos, né? Então fica muito difícil executar uma coisa que você não sabe, que você não sabe, né? Você não sabe mesmo. Então a gente precisa que a população se informe mais, venha aprendendo sobre o assunto, para poder cobrar isso do governo. Projetos de infraestrutura urbana, de gestão energética, gestão da água, gestão dos resíduos, educação de sustentabilidade aplicada nos colégios, desenvolvimento de área de pesquisa e sustentabilidade, que a gente tem um país muito grande, a gente tem uma Amazônia inexplorada, explorada para retirar madeira ilegal, né? Isso não é uma forma de explorar, isso é uma exploração, degradação. E a gente tornando isso uma coisa rotineira, a gente vai tornar um valor cultural. E assim vai ser fácil implementar qualquer projeto social e tudo mais, porque é muito mais fácil aplicar ambientalmente, né?